E bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leandro que está falando. Então, de volta para mais um episódio aqui do nosso podcast, o Meta RH Mais Cast. E se por algum motivo você não estiver me vendo, tá? Vou me áudio descrever rapidinho, tá? Sou um homem branco, de cabelos castanhos, já meio cinza. Tô usando um óculos, tô usando brinco nas duas orelhas com piercing e tal. Tenho um bigode, um cavanhaque. Tô vestindo também uma camisa preta com uma jaqueta meio caramelo por cima, tá? Tem um relógio. E eu acho que é o suficiente para descrever. Para falar um pouco do meu ambiente, tá? Na minha frente tem uma mesa de madeira, tá? Tem um microfone na minha frente. Nos convidados que estão aqui comigo também tem um microfone na frente de cada um. Do meu lado direito tem uma TV que tem um logo aqui do nosso podcast, tá bom? Na minha frente também tem um notebook, só para lembrar. Atrás de mim eu tenho uma estante com algumas coisas, alguns itens de decoração. E basicamente é isso. Vou passar a palavra para a galera se apresentar também. E aí, galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Bem, eu também vou me auto-identificar. Eu sou o Rodrigo, trabalho na Meta RH, trabalho na área comercial. Sou um homem, me considero pardo, cabelos pretos, olhos castanhos. Estou com uma camisa bege. Hoje eu estou de relógio. Na minha frente tem uma mesa, uma caneca e na minha frente tem o host. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Henrique, eu sou Head de Vendas e de Experiência do Cliente da Meta. Estou vestindo uma camisa preta, sou uma pessoa negra, de olhos escuros e cabelo preto. Espero que a gente consiga contribuir bastante hoje aqui nesse trabalho. Legal, perfeito. Gente, então, mais uma vez, obrigado. Como vocês já devem ter percebido, aqui estou com um departamento comercial em peso. E, basicamente, mas por que eu trouxe vocês? Assim, eu acho que é interessante até a gente contextualizar, inclusive, o assunto, né? Uma das coisas que a gente sempre discute internamente, né? E a gente tenta sempre trazer à luz, principalmente para quem entra em contato com a gente, é essa necessidade de uma consultoria de RH, né? Para quem não sabe, né? Nós somos uma consultoria de RH com mais de 40 anos no mercado. Não vou ficar muito vendendo nosso peixe aqui, porque a gente quer mais informar, mas então a gente recebe demandas de diversas áreas, diversos segmentos, tal, e muitas vezes essas demandas vêm com questionamentos, né? Do tipo, poxa, mas o que vocês fazem? Muitas vezes vem com um negócio muito direto, fala assim, a gente precisa de temporário, terceirizado, tal, e às vezes a gente entra muito na questão consultiva de falar, poxa, não é isso que você quer, de repente eu acho que para você financeiramente é mais viável tal modalidade e tal. Então eu acho que essa conversa ela é muito interessante, até mesmo para a gente poder identificar junto com os clientes qual é a real necessidade de uma consultoria de RH no meio desse rolê, sabe? Por que eu vou chamar uma consultoria para me ajudar? E outra, até tem outras as questões que a gente vai acabar abordando, mas o porquê é tão importante a gente ter esse conhecimento e tal, e para fazer essa parceria gerar fruto, né? Porque, meu, a gente não está aqui para só simplesmente ficar rico, também para ficar rico, mas a gente entende que o nosso valor está em gerar valor para o cliente. Então, acho que é importante a gente Opa, desculpa, gente. É o nervosismo. É contextualizar dessa maneira. Sim. Beleza? E aí, eu queria começar já com a pergunta, que é super simples. Por que a gente busca uma consultoria de RH? Olha, eu vou começar falando muito ela nesse ponto, porque o RH ele precisa olhar, né, para a estratégia, sob ponto de vista, né, de desempenho, de avaliações e mensurar o que isso acontece. Entre esses dois pontos existe o plano e a execução. E é aí que eu acredito que a consultoria entra. Ela entra no plano e na execução desse trabalho, para que ela possa trabalhar a estratégia e ela possa mensurar o quanto isso tem impactado no resultado da companhia. E a consultoria pode atuar de forma muito estratégica, apoiando ela nesse sentido. Tá, entendi. Então, onde você vê que necessariamente há um ponto de observação para o RH, putz, preciso de uma consultoria agora. Você consegue mais ou menos tangibilizar isso, Lu? Tipo, onde que esse profissional vai falar, poxa, eu acho que eu preciso de uma consultoria, ou Lu ou Rodrigo, tanto faz, eu acho que os dois estão aptos para dizer isso daí, mas vocês conseguem identificar isso? Olha, eu peguei alguns casos, né, recentemente em que
As empresas, elas acabam olhando muito só, eu preciso de recrutar em tal tempo, eu preciso apenas recrutar. E aí a gente começa a avaliar se realmente é só isso que ela precisa. E aí a gente entrando dentro das empresas, a gente consegue verificar que não é só isso, né? A gente vê que tem um turnover muito alto, a gente vê que muitas pessoas não estão alinhadas com a cultura da empresa. Então, acho que é aí que estrategicamente a consultoria consegue entrar e ajudar. Muitas vezes a gente... eu preciso de uma vaga que está muito difícil, eu preciso da sua ajuda. Não, talvez não seja só isso. Então, a gente consegue, com a expertise que a gente tem, identificar que não é só a consultoria só faz vaga. A gente precisa trazer pessoas alinhadas até que elas possam performar melhor dentro da empresa, né? Uma preocupação que a gente fala bastante é como a estrutura hoje de BP, ela é importante dentro da empresa, estrategicamente, né? Como é que ele avalia tudo que tem dentro daquela região que ele atua e como é que a gente pode ajudar essas pessoas dentro da área que eles estão atuando para que eles performem melhor. Então, acho que a consultoria entra muito nesse sentido, né? De como a gente consegue ajudar aquela área a performar melhor. E muitas vezes eles não identificam isso, né? Então, eu concordo com ele, Lê. E vejo assim, o RH hoje, falando sob o ponto de vista de estratégia, ele está olhando para alguns pontos muito, muito específicos, que é o desenvolvimento, né? Ele tem que olhar para o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali dentro da empresa, ele tem que olhar para a liderança, né? O quanto essa liderança, de fato, ela está conseguindo atuar junto com as pessoas ali para que possa tirar o melhor dessas pessoas. Ela tem que olhar para todos os processos que envolvem ali, falando de cultura, falando de avaliação, como a gente trouxe um pouquinho antes, clima e outras coisas todas, né? Então, olhando para esses pontos específicos e aí respondendo a sua pergunta e complementando a dele, existe toda a parte processual dentro dessas estratégias. Né? E essa parte processual é onde a consultoria pode, de fato, ajudar muito e de uma forma estratégica também, porque o RH ele tem que olhar, ou ele está sempre olhando para a estratégia maior e macro de tudo isso que eu trouxe agora. Mas existe um outro ponto muito importante, que ele olha para a estratégia, mas ele precisa também mensurar isso. Né? Ele precisa olhar para os dados, ele precisa olhar para os números, ele precisa olhar para o impacto que isso está tendo dentro das estratégias que ele implementou. E aí é o que eu comentei. E a consultoria, nesse ponto, ela trabalha muito forte na execução, para que o RH possa, de fato, olhar de uma forma mais ampla e mais estratégica. Lógico que a consultoria sendo uma parceira, né? Porque quando ela atua dentro da execução, ela também precisa ter a consciência do impacto que o trabalho dela vai ter para o resultado do negócio, que é o que o Rodrigo colocou quando ele traz ali o exemplo, por exemplo, do BP, que falando de liderança, é o profissional dentro do RH que está ali apoiando no dia a dia o gestor, para que ele consiga trabalhar melhor a equipe, tirar o melhor dessa equipe, né? Treinar essa equipe, desenvolver a equipe. Então, esse gestor está olhando para isso, desenvolvendo esse trabalho, e aí a consultoria pode estar ali ajudando ele e favorecendo o trabalho dele, porque quando ela traz um profissional, entrando no exemplo que o Rodrigo trouxe, alinhado a essa cultura, isso facilita muito mais o trabalho do gestor no dia a dia, né? O trabalho de retenção, o trabalho de desenvolvimento. Então, eu penso e acredito muito que no caso de uma consultoria, aí trazendo um pouquinho para o lado de recrutamento e seleção, quando ela traz um profissional mais alinhado, isso vai se refletir no resultado que o RH espera lá no final. E até, acho que pegando um pouco gancho nisso, né, Lu? A gente estava falando um pouco disso até antes de começar o episódio. Imagina a importância de um profissional, que é um cara do RH, que foi lá escolhido por algum motivo, que conhece literalmente todos os colaboradores da empresa, ou na sua grande maioria, né? As pessoas chaves que fazem parte das operações, e o desperdício que é deixar um cara desse com tanta bagagem, com tanta coisa para gerar, ocupado com um processo de mapeamento de mercado de candidatos, né? Ou fazendo processo seletivo, ou essas coisas que são mais operacionais, né? Tirando esse cara da área estratégica, né? Tirando ele do contato com os líderes, né? Tirando ele do desenvolvimento também interno, né? Porque rola isso, né? Muitas equipes de RH são responsáveis também pelo DHO da empresa, né? Por formar
novas lideranças ou novas skills, né, nessa galera interna. Então, eu acho que realmente, né, esse papel da consultoria, quando ele entra nessa estratégia junto com a empresa, eu acho que é uma coisa que realmente gera um impacto muito grande, né? É. A gente acredita muito que essas pessoas mais estratégicas e a gente tirando essa parte do operacional, a gente levando informação, a gente levando a questão do resultado, o que a gente está trazendo de resultado para ele é o que importa, né? Uhum. Até para ele poder reportar para os líderes dele o resultado que ele está tendo. Então, acho que a consultoria é muito estratégica em relação a isso também. Entendi. Quais informações que eles precisam para poder reportar e mostrar que a área dele está tendo um resultado bom, né? Tá, mas eu acho que aí a gente também está falando de um cliente muito consciente das suas necessidades. Eu acho que o cara que chega. E aí, acho que é até um outro ponto que eu queria trazer aqui dentro dessa conversa, que eu acho que é importante falar, a questão da clareza nos objetivos, né? O quão esse profissional de RH interno, ele está ciente dos desafios que ele tem e o que ele precisa de uma consultoria de RH, né? Eu queria até discernir um pouco mais em relação a isso, né? A gente estender um pouquinho para entender quais são as principais razões para esse profissional entrar em contato, mas também esse profissional, o que ele precisa ter claro, assim, bem definido na cabeça dele para buscar uma consultoria. Uhum. Olê, ele precisa ter a clareza de que essa consultoria, ela está ali para ajudar ele a chegar onde ele precisa, né? Dentro dos objetivos que ele tem dentro do RH. E eu acho bacana a gente falar um pouquinho sobre algumas características, algumas habilidades que esse profissional ele precisa ter para que ele possa ter essa visão clara do quanto e como a consultoria pode ajudá-lo. E aí, a gente hoje se relaciona com muitos profissionais de RH, com necessidades específicas, cada um deles, mas o que a gente tem percebido muito, que são aquelas relações de sucesso, né, entre a consultoria e entre o RH interno da empresa, basicamente são de profissionais que têm 3 características muito importantes, tá? A primeira delas é quando você tem um profissional de RH que ele entende do negócio dele e que ele entende do mercado e que a empresa dele atua, né? Porque a partir do momento que ele tem esse entendimento, ele consegue ter uma troca muito madura com a consultoria, né? No sentido de poder também propor soluções, né? De entender alguns conceitos que a consultoria traz, né? E de compreender alguns desafios que precisam ser percorridos e ultrapassados ali. O segundo ponto que eu vejo são os profissionais de RH que são orientados a dados. Esses profissionais são aqueles que conseguem tirar muito mais da consultoria. Por quê? Porque quando ele é orientado a dado, ele entende que para ele compreender o resultado que essa consultoria está trazendo para ele ali na relação, ele vai olhar os indicadores de performance. Né? Ele vai olhar ali uma fotografia do mercado, ele vai ter um entendimento mais claro o quão distante ou próximo ele está do resultado que se espera daquela consultoria. E um terceiro ponto que a gente percebe muito, principalmente em algumas empresas onde o RH ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir convencer, né, os gestores das áreas de negócios de algumas mudanças e tudo mais, é um profissional que ele tem uma capacidade muito grande de gerir mudanças organizacionais. Então, esses 3 pontos, quando eu olho para um RH, por que eu associo isso com a relação com a consultoria? Porque para que a consultoria consiga trazer os resultados esperados também, é importante que o RH tenha essa mentalidade. E quando ele tem, eu posso garantir, cara, 100% de resultado de um trabalho, de uma performance muito bem efetiva aí nessa parceria. Ah, legal. E dentro desse aspecto, você consegue mensurar algum resultado positivaço, assim, que tenha acontecido e tenha realmente marcado o trabalho de vocês, assim? Você consegue lembrar de algum exemplo? Cara, eu tenho muitos, assim. Eu vou dar um exemplo falando de recrutamento e seleção, tá? Eu trabalhei com uma empresa, a gente até tem que pensar para não ficar falando o nome das empresas aqui, mas essa pessoa, ela vai ouvir, ela sabe o que eu estou falando da empresa dela, né? Nós tivemos um trabalho com um líder de RH que ele trouxe para nós uma situação que era assim, eu tô com um índice de turnover aqui muito alto,
dentro da minha operação, e isso tem impactado. Ele era um líder, ele tinha uma operação mais ou menos de 200 pessoas ali, e essa operação dele estava com um índice de turnover muito acima das outras áreas. E ele falou para mim: Luiz, nós precisamos resolver, porque aqui é uma área que impacta muito no resultado do negócio. É uma área logística, envolve entrega, envolve a qualidade com que o meu produto final chega lá no meu cliente, e a gente tem tido alguns problemas, atrasos e tudo mais, e a gente tem percebido que o índice de turnover tem impactado nisso. E como que nós fizemos? O primeiro ponto, né, foi a gente compreender ali os motivos, né, que essas pessoas estavam saindo e ele estava tendo ali o turnover, e a partir desse entendimento, nós compreendemos que havia uma necessidade de você trazer pessoas com alinhamento melhor em relação à cultura. Então, se essa empresa é premissa para ela, dentro dos valores dela, a qualidade, né? É premissa para ela a segurança, é premissa para ela o trabalho em equipe, eu não consigo me ver ajudando essa empresa se não olhar para aquele candidato, né, que eu vou encaminhar para ela, tenha esses fragmentos, tenha esses atributos. Por quê? Porque por mais que ele seja um profissional tecnicamente bom, se ele não tiver essa mesma preocupação que a empresa tem, lá na frente ele não vai conseguir performar, não vai conseguir ajudar. Então, quando a gente conseguiu ajustar esses pontos, né, a gente conseguiu trazer pessoas mais qualificadas e conseguimos também atuar diretamente junto com o gestor e mostrar para ele que faria muito mais sentido para ele também, né, olhar de uma forma diferente para esse profissional, não olhando outros aspectos mais pessoais, mas esses aspectos mais comportamentais e de competências. E com isso, o que a gente conseguiu fazer? A gente fez uma mensuração em 6 meses, a gente conseguiu reduzir em 30% o índice de turnover que ele tinha. A gente não eliminou, porque existem alguns critérios normais ali dentro de cada empresa, né, para o turnover, mas uma redução de 30% foi suficiente para que ela conseguisse chegar no mesmo nível de toda a empresa. Então, esse papel da consultoria foi muito importante. E aí, trazendo, né, um pouco para o nosso ponto aqui. Ah, interessante. Eu também tenho um caso muito bacana também, uma grande do varejo. Eles entraram com gestão de temporários dentro da Meta. E aí tinham 3 pontos que eles levantaram, né? Que foi muito bacana, que eles tinham estudado. Primeiro, pagamento, que eles tiveram alguns problemas com algumas outras empresas em relação ao pagamento dos funcionários. Eles queriam saber como é que eles diminuíam o turnover desses temporários em algumas regiões. Então, também teve esse ponto que o Luiz trouxe. E aí, um problema também que ele tinha muito... O ponto focal era ele, dentro das lojas que ele trabalhava. Então, tudo que acontecia com o temporário ia para ele também. Ele falou, eu não posso ficar nesse loop, porque eu não consigo realizar o trabalho que eu tenho que fazer. Então, a gente estudou esse case e aí a gente veio com alguns pontos para ele poder aprovar lá internamente. E aí, com informação, com alguns dados, a gente conseguiu mostrar para ele que em algumas regiões, provavelmente a gente teria que dar um bônus ou um prêmio para o cara que realizasse todo o trabalho durante todo o período do sazonal. A gente também implantou pontos focais para atender esses gerentes de loja. Então, qualquer tipo de problema que tivesse, ia nos pontos focais dentro da Meta. E aí, o outro ponto, a gente trouxe a nossa área de experiência do cliente para poder atuar diretamente junto com ele. Então, a gente fez com que o RH, ele perdia lá, durante uma campanha sazonal de Páscoa, ele perdia praticamente 70% do tempo dele apoiando o gestor de loja. E com esse trabalho, a nossa área de experiência, junto com ele ali, acompanhando o gestor lá na ponta, a gente tirou todo esse tempo que ele tinha, todo esse peso que ele tinha ali da responsabilidade de acompanhar isso, e deixou a consultoria cuidando disso. No final das contas, é aquilo que a gente estava falando, ele conseguiu cuidar mais da estratégia e deixou a consultoria para trabalhar ali na execução. Só que era uma execução estratégica também, né? Ela trouxe resultado para o negócio, ela trouxe
uma aproximação maior com o gestor ele conseguiu vender mais dentro da loja dele, por quê? Porque ele teve uma consultoria ali que estava apoiando ele a todo tempo, fazendo as trocas mais rápidas, identificando os absenteísmos, identificando os índices de turnover e tomando as decisões rápidas. Uhum. O que isso aconteceu no final? Ele aumentou em 20% a produtividade de todas as lojas dele na campanha. Então esse é um outro exemplo que o Rodrigo trouxe de uma forma assim muito, muito rica, de o quanto uma consultoria pode não só apoiar na execução, mas também impactar direto no resultado do negócio. Ah, legal. Ah, Que, assim, existe essa visão, né? Eu vejo que algumas empresas ainda tratam a consultoria como se fosse uma espécie de agência de emprego, vai, que eu vou sim, utilizar ali para uma coisa pontual. Ah, eu preciso chamar mais gente para o meu parque fabril, ou preciso de uma pessoa no administrativo, ou coisas que são assim, tipo assim, beleza, são coisas fáceis de fazer, mas essa questão estratégica realmente que talvez eu acho que seja subaproveitada também, até por algumas empresas grandes que acabam não aproveitando na sua totalidade o que uma consultoria pode entregar, né? E aí eu vi também que vocês falam muito do contato com a pessoa de RH, mas tem também o gestor, cara. Qual é o contato que a consultoria pode ter não com a área de RH, mas com o demandante dessa área de RH? Existe essa correlação entre a consultoria e o demandante, ou isso é algo que, não, isso só acontece se a área de RH permitir que a gente avance para essa pessoa? Lê, isso é muito importante, porque se esse trabalho não acontecer, o RH não consegue atuar de forma estratégica. O que nós fizemos aqui? Eu vou trazer um pouquinho aqui para a realidade da Meta, tá? Nós temos uma área que é uma área de experiência do cliente, uma área a qual eu sou responsável, e nós temos analistas dentro dessas áreas que eles cuidam de todos os fatores processuais desses clientes. E o fator processual, ele está ali diretamente com o gestor na ponta. Né? Então, eu tenho os gestores ali que, por exemplo, nós trabalhamos com gestão de mão de obra temporária e terceira. Né? E esse gestor é que sente na ponta o impacto que o resultado do meu trabalho tem para ele. Então, se eu não atendo bem o meu colaborador, se eu não dou uma condição de trabalho adequada para ele, se eu não crio um canal de comunicação adequado para que ele possa tirar todas as dúvidas, isso vai ter um impacto com o meu cliente. E o cliente lá da ponta. E depois isso sai na pesquisa do NPS que a gente faz. Então, esse analista de experiência do cliente, ele está em contato constante com o gestor da ponta para avaliar a experiência dele Tá, durante tá. a jornada. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Aí depois eu posso trazer um pouquinho mais. A gente consegue não só ter esse contato próximo, mas a gente consegue também mensurar e observar através de uns indicadores o quanto isso está performando, né? O quanto Entendi. a qualidade do atendimento dele está Não, performando. eu perguntei isso até porque eu acho que deve ser até uma preocupação genuína de quem é a pessoa do RH, geralmente, de tipo, ah, beleza, esses caras estão entrando na minha área, sabe? Eu acho que pode ter um pouco desse medo, pô, sei lá, o medo talvez não seja muito fundado, mas tem uma empresa que está fazendo o meu trabalho, mas não necessariamente é o trabalho da pessoa, né? Uhum. E até para entender que existem esses limites, né? Por exemplo, você não vai entrar falando diretamente com o gestor. Você vai precisar falar com esse gestor, mas é muito mais para um acompanhamento de qualidade do que necessariamente para fazer alinhamento de perfil, de vaga. Isso ainda acaba sendo um papel do profissional de RH. Olê, a gente tem um dado, isso é de 2023, tá? Uhum. 60% dos clientes da Meta, conversando com os profissionais de RH, existe conflitos em relação à área de RH e o gestor lá da ponta. Porque não há algumas compreensões em relação aos problemas que o mercado traz, de busca de candidatos, de dificuldades de alguns determinados perfis, da não participação de alguns gestores no alinhamento. Perfeito. Então, isso acaba gerando um conflito interno. A partir do momento em que a Meta entendeu isso com essas empresas e começou a ter uma aproximação maior com os gestores, esse ruído entre o gestor e o RH, ele diminuiu muito.
e Uhum. continua diminuindo. Então, é muito importante, dentro do que você colocou, que o RH tenha esse entendimento que o papel da consultoria é, inclusive, favorecer a relação dele com os clientes internos dele. Uhum. E Certo. para isso a consultoria precisa estar próxima desses gestores também, para que ela possa compreender, junto com o RH, quais são as necessidades desses gestores, as expectativas, o perfil, e a partir daí a gente consiga atuar muito em parceria com o RH para atender esse cliente dele lá da ponta. Ah, legal. Acho que esse é até um ponto que acaba entrando numa situação que eu até ia ver com vocês também, que é como é que o RH se prepara para receber esse auxílio da consultoria, né? Como é que Uhum. eles criam um ambiente para acolher essa consultoria e para que isso gere frutos, sabe? Que isso dê resultado, né? Eu acho que um deles você acabou de dizer, que é essa questão de sabe, dar o espaço, realmente permitir que isso aconteça para poder fortalecer os relacionamentos internos, mas eu acho que devem ter outras coisas também que essas pessoas de RH elas têm que começar a conscientizar, né, para poder receber esse auxílio externo, né? Uhum. E vocês podem apontar mais alguma coisa que vocês acham que é indicado para essa pessoa de RH antes de iniciar, de fato, né, esse processo de auxílio da consultoria? Olha, eu, assim, quando você toma uma decisão hoje, 60% da sua tomada de decisão, né, falando do RH, Uhum. ela tá baseada muito em sentimento. Então, a gente precisa falar um pouquinho de sentimento aqui, e aí eu vou trazer isso para uma questão muito técnica, tá? Quando a gente fala em sentimento, a gente fala em 2 aspectos importantes para que esse RH possa analisar numa consultoria. Um é a segurança e outro é a confiança, tá? Falando de confiança, é muito importante que esse profissional de RH, ele sinta confiança nesse parceiro, porque essa relação de confiança, ela vai abrir um leque para que ele possa se utilizar dessa consultoria para apoiar ele nos desafios que ele tem. Uhum. E como funciona essa relação de confiança entre uma consultoria e entre um profissional de RH? Alinhamento de ideias, alinhamento de conceitos. Então, a consultoria, ela tem hoje uma responsabilidade muito importante de olhar para aquela cadeira que o profissional de RH ocupa e entender o que se espera dele ali. Quais são os desafios que esse profissional de RH tem? Porque quando o profissional de RH ele é contratado, independente da função que ele desempenha, de analista, coordenador ou head, existe uma expectativa sobre o trabalho dele. E é muito importante que esse profissional perceba nessa consultoria o quanto ela está madura para se colocar no lugar desse profissional de RH, de ter um entendimento do quanto é difícil e desafiador para ele aquilo que ele está fazendo. E quando ele tem essa capacidade de perceber e consegue perceber isso na consultoria, a relação de confiança ela está estabelecida, que Uhum. ela nada mais é do que como essa consultoria pensa. O que ela faz? Ela já ajudou alguém que tem o mesmo desafio que eu, né? Ela pensa com a cabeça de um profissional de RH? Esses são pontos muito importantes. E o segundo é a segurança. Por que a segurança? Porque a partir do momento que eu consigo compreender quem e como essa consultoria ajudou, eu também estabeleço essa relação de segurança. Por quê? Porque ela facilita e favorece a minha tomada de decisão e a minha relação com essa consultoria no seguinte sentido de me sentir seguro de tê-la ao meu lado me ajudando no que eu preciso. Uhum. Agora, os outros 30%, eles têm muito a ver com a razão, e aí eu gosto de falar um pouquinho da qualidade. Mas a qualidade sobre um outro olhar, né? Então, o que eu, profissional de RH, eu preciso olhar para essa consultoria em termos de qualidade? Não só a qualidade com que ela executa esse trabalho, mas como ela mensura isso, como ela mostra para você o quão próximo ou distante vocês estão do objetivo que precisa ser alcançado. Uhum. Então, acho que esses pontos, eles são muito importantes, assim, acho que para uma relação e para uma tomada
de decisão daquilo que uma consultoria pode, de fato, ajudar aí um profissional de RH. Legal. E entender também que agora os caras têm um tempo muito bacana para poder desenvolver outras competências também dentro da área de RH, né, Rô? Sim. O que eu, até pegando um pouquinho do que o Luiz falou, o que eu entendo quando a gente começa a construir isso, a gente vem do início de tanto do alinhamento técnico, tudo, mas muito como a gente consegue estar próximo desse cliente, né? Então, o Luiz trouxe um outro momento, nossa área de experiência, os outros pontos que a gente tem. Então, todo esse relacionamento é construído com muita verdade e muito próximo um do outro, né? Entendendo quais são os desafios, como é que a gente pode ajudar e principalmente no final o quão bom foi a entrega, né? Então, acho que o relacionamento é um casamento, né? A gente começa namorando, e então a gente começa com algumas reuniões, levantando os problemas, algumas coisas que a gente tem, até chegar no ponto final, né? Que é qual que foi o valor todo dessa entrega, né? Então, toda essa construção que o Luiz falou passa por todos esses pontos, assim. Não, legal. Eu tava esboçando aqui, mas eu acho que uma coisa também interessante dentro desse processo é que como a equipe de RH vai ficar mais solta, é legal ela começar também a se preparar se ela não fazia isso, né, começar a se preparar para começar a mostrar um pouco os resultados em números ou em valor gerado também, né, porque deixa de ser um processo manual, não manual, não é bem isso que eu quero dizer, mas deixa de ser um processo corriqueiro, vai, de, sei lá, de entrevista, de procurar selecionar candidatos, etc. E passa a ser algo mais focado, tá? Quanto a gente está gerando de valor para a empresa? Quanto que a gente está entregando? Quanto está deixando, sei lá, a gente está deixando de gastar com turnover de profissionais? Tem tudo isso, né? Ale, eu concordo, né? Eu concordo, até porque eu comentei há pouco, eu acho que uma das 3 competências que eu entendo que é muito importante para o profissional de RH, uma dessas 3 é um profissional que seja orientado a dados. Sim, você Né? falou isso. Então, além dele ser orientado a dados, ele tem que ter também a capacidade de poder interpretar esses dados e poder gerar insights, né? Para que ele possa ali ser um agente de mudança dentro da estrutura, né? E o recrutamento e seleção, ele traz muito isso, porque ele é a porta de entrada, né? O recrutamento e seleção, se ele for muito bem feito, todos os outros resultados, né, dentro da estratégia de RH que forem alcançados, eles estão totalmente ligados ao recrutamento e seleção, né? Porque se você contrata um profissional que tem um alinhamento com a sua cultura de valores e que ele consegue gerar resultados e ele consegue performar, isso vai impactar diretamente desenvolvimento, retenção, clima, liderança, desempenho e uma série de outros pontos estratégicos aí que o RH tem a responsabilidade de conduzir dentro de uma estrutura hoje, né? Não, com certeza. Sempre lembrando também que a gente não está falando em mudar todo um arcabouço, uma estrutura interna da empresa. Não é isso, mas essa mudança é inerente a partir do momento que eu consigo ter mais tempo para poder trabalhar esses pontos. Então, acho que é uma mudança que ela é consequência dessa parceria, né? Mas não necessariamente é algo que a gente fala muito sobre. Inclusive, vocês fazem isso, né? Quando vocês estão fazendo um trabalho junto com o cliente, que é entender quem é a empresa, os valores, qual é a missão, o propósito da empresa também, mas principalmente a cultura até, para que não haja esse choque também, né? Porque a gente está entrando para somar, não para instituir uma nova forma de trabalho dentro, né, interno, né? A gente vem de acordo com uma demanda que é do próprio cliente, né? É porque a gente entende também, Lê, que hoje mais de 90% das demissões, elas acontecem por conta de comportamento. Né? Então, o que faz uma pessoa não permanecer dentro de uma empresa hoje, ou é o resultado ou é o comportamento. E quando você fala de comportamento, isso está muito atrelado à maneira como você avaliou essa pessoa para ela entrar na sua empresa. Né? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que vai acabar, porque, cara, nós somos pessoas, né? E pessoas, a gente nem sempre vai acertar nas contratações. Mas é aí que está o caminho para se atingir o resultado. É a gente minimizar o impacto que uma demissão tem dentro de uma estrutura organizacional. E passa pelo recrutamento e seleção, não tem jeito. Né? Passa. Até pegando um pouco do que o Luiz fala, a gente fala que questões técnicas a gente olha lá no LinkedIn, a gente pede algumas coisas e tem como a gente mensurar, né?
não fica no abstrato, né? Mas a questão do alinhamento de valores e de missão das empresas, aí é que está o diferencial, né? Aí que a gente fala se o cara vai realmente performar ou não dentro da empresa, né? Parte técnica a gente consegue melhorar, né? Agora, coisas que são relacionadas a comportamento é muito difícil, né? Se a gente não pegar logo no começo, putz, às vezes pode ser um tiro no pé. Aqui na Meta a gente acredita muito nisso, Lê. A gente acredita muito, o nosso time de recrutamento e seleção, ele trabalha muito pautado nisso. E a gente entende que esse é o fator que mais agrega valor para um cliente quando ele busca a Meta para um trabalho de recrutamento e seleção. Ah, entendi. Agora sim, a gente, óbvio, né? A gente vai sempre querer que o cliente opte pela meta. Eu acho que isso a gente está aqui para isso. Mas, assim, se a gente pudesse falar alguns pontos que são. É interessante se observar na hora que a gente está buscando um parceiro como consultoria de RH, assim, o que seria interessante observar? Para eu falar, putz, esse cara é firmeza, dá para a gente seguir com ele, vamos que vamos. Lê, eu penso assim, o RH hoje, ele não toma decisão sozinho, né? Existe também alguns fatores que a empresa precisa quando ela olha para um fornecedor. O que eu acredito muito, tá? E a área de compras hoje ela tem um papel muito importante na tomada de decisão junto com o RH. Então, eu tenho 2 pontos aqui, pensando em futuro, falando para os profissionais de RH que estão ouvindo, os profissionais de compras também. Um fator importante é o quanto esse fornecedor, o quanto essa consultoria é uma consultoria diversa. O quanto essa consultoria trabalha com diversidade, o quanto ela pode contribuir para o desenvolvimento de DI que as empresas também precisam e principalmente o RH precisa desenvolver. Então, eu vou trazer um exemplo da Meta aqui, que acho que é para ficar um pouco mais claro, né? Então, a Meta é uma empresa que foi fundada por uma pessoa que está dentro de um grupo subrepresentado, que é a Dona Biga, que inclusive já participou do podcast aqui. A Meta é uma empresa em que os cargos de liderança, 66% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Certo. E a decisão principal da companhia está na mão de 2 mulheres, né? Então, são pontos importantes que, na minha opinião, faz uma empresa olhar diferente para esse fornecedor e o quanto ele vai poder contribuir, né? Para você ter uma ideia, os nossos processos de seleção, de recrutamento e seleção hoje, eles são todos pautados em diversidade. O meu cliente, pedindo ou não, ele tem acesso a indicadores que mostram o quanto a Meta, dentro do trabalho de recrutamento e atração, ela olhou para esses grupos subrepresentados e trouxe essa oportunidade para esse cliente poder seguir esse caminho, essa trilha junto conosco. Tá, então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o RH tem que olhar para isso, o quanto esse parceiro está alinhado com ele. O segundo ponto que eu penso é falando um pouquinho de sustentabilidade, falando de ESG. O quanto esse fornecedor, o quanto essa consultoria me traz credibilidade, o quanto essa consultoria traz transparência, né, naquilo que ela desenvolve, o que ela faz, o quanto ela me traz uma segurança reputacional. Né? Então, o quanto essa consultoria é preocupada com isso para que ela possa caminhar comigo junto dos critérios e estratégias de ESG. E acho que tudo isso, ela fecha uma porta muito importante, Lê, na relação entre consultoria e empresa, que é o quê? É a porta da segurança e a porta da confiança na tomada de decisão de escolha de um fornecedor. Se eu pudesse dar minha opinião aqui, né, e eu já estou dando, né, seria que a consultoria olhasse para isso. E o terceiro ponto, que acho que é muito importante, é a maturidade dessa consultoria. O quanto essa consultoria é madura para tecnicamente poder ajudar e compreender ali os desafios que esse RH tem e, junto com ele, seguir um caminho para que ela possa, de fato, ser protagonista junto com o RH, né, nos resultados que são esperados ali para a área. Pô, perfeito. Eu tenho até um ponto a mais, assim, que como a gente acaba estudando bastante, assim, o mercado, as empresas, e aí eu vejo muitas
empresas colocando o impacto social que ela tem na região, né? Então, eu acho que também você tem que analisar o impacto social que essa consultoria está trazendo, até para você ter um alinhamento de valores iguais a das outras empresas, né? Você tem que observar o quanto essa consultoria está trazendo esse impacto social. E aí a gente pode ir para algumas outras coisas também, né? A relevância que ele tem dentro do mercado, quais cases de sucesso. Então, acho que a gente tem que observar desde o macro, micro, tudo que essa empresa tem realmente de valores e que encaixa junto com o pensamento da empresa, né? Então, essas questões de diversidade, a nossa empresa é super diversa. Então, eu vejo muito, né, na questão de missão das empresas e valores e tudo mais, diversidade. Então, com essa consultoria também é diversa para poder trabalhar junto com você, né, nas questões que você tem. Então, acho que todos esses pontos que o Luiz trouxe é muito importante. E, e aí, quando a gente cai para compras, né, a gente observa muito que compras tem que ser não só a gente não é só o vendedor e compras, mas também a gente é um formador de opinião, um formador de pontos que também a gente contribui dentro dessa tomada de decisão, né? Então, acho que todos esses pontos contribuem para você escolher uma consultoria que possa te atender, né? Com bastante, vamos dizer, qualidade, né? Você trouxe um ponto bem interessante também, né? Que eu acho que e é legal a gente até trazer isso aqui. Muitas vezes a consultoria, a gente está falando muito de pessoa do RH, mas a gente tem uma tratativa também com o profissional de compras também, né? E Sim, são aspectos um pouco diferentes. Tô falando que não são no mesmo, não são o mesmo objetivo, mas os aspectos realmente são. Quando a gente fala realmente de uma sensibilidade maior em DI, né? Que hoje uma consultoria não pode só fazer vagas, né? Não pode só cuidar de processos seletivos ou ele tem que estar alinhado com os valores da empresa, tem que trazer também essas questões de diversidade e equidade e inclusão, mas aí tem o cara de compras que geralmente tende a ser um pouco mais analítico, ele olha um pouco mais nas questões de é o cara que está preocupado, tá, mas você vai fazer por quanto, né? Que não é, olha muito os aspectos do o retorno que isso vai trazer a longo prazo. Ele olha muito no médio e curto prazo. Tipo, quanto que eu estou economizando com esse cara e quanto que eu estou deixando de ganhar com esse cara. Tipo, uma sim, coisa mais ou menos assim, né? É. sim. A área de compras, ela tem os desafios dela, né? Hoje se espera que uma área de compras seja muito mais estratégica e eu entendo que o papel da consultoria também é ajudar esse Uhum. profissional de compras a ser mais estratégico nas tomadas de decisão dele. Então é muito importante que a gente também consiga evidenciar para eles o quanto a gente pode contribuir para um papel importante que o comprador tem dentro da empresa. Porque por mais que ele seja um cara que está ali focado em saving, ou ele precisa ser focado em saving, ele também tem que olhar para outros aspectos que são importantes, são esses que eu coloquei há pouco, né? Que é o ESG, que é a diversidade, né? Que são fatores de segurança. O comprador ele não pode abrir mão de segurança e qualidade. E o quanto eu, né, enquanto consultoria, consigo levar com clareza para ele a minha contribuição, né, nisso que se espera dele. Então, acho Uhum. que e o RH, a gente percebe, Lê, que eles hoje eles estão tomando decisões muito conjuntas. O RH entrando mais numa questão ali mesmo estratégica ali, né, do quanto vai ajudar ali no dia a dia, mas a área de compras também entrando muito como parceira do RH, olhando para esse fornecedor de uma forma muito mais macro, né? Então, acho que é muito bacana o que o Rodrigo trouxe, né? E a gente poder falar sobre compras também, porque no final das contas, a consultoria vai ter que passar pela área de compras e isso vai ser uma compra. Cara, eu consigo perceber total o que você está falando, e eu acho muito importante até para a gente, assim, o RH tem que ter um pouco de compras e compras tem que ter um pouco de RH, Boa. porque não adianta eu achar que eu estou fazendo um ótimo negócio, pegando um preço super, super acessível, e no final das contas eu vou ter que repor aquele profissional de novo, porque ele não foi assertivo, porque o cara não tinha a cultura da empresa, e exatamente é o ponto que a gente está tentando trazer aqui, né? De tipo, o RH ele está muito preocupado com isso, sem se preocupar muito pela questão, não quero saber o preço, quero saber se esse cara vai ficar aqui por muito tempo, porque ele deu match com skills, hard skills, soft skills, o cara é perfeito para mim.
ou se o compras vai puxar a corda pro lado dele para falando, pô, mas eu fiz um baita de um negócio aqui, com o valor que eu peguei aqui, eu consigo abrir outro processo, sabe, esse tipo de coisa, né? Então, acho que precisa haver esse equilíbrio, né? E até, assim, não, nem tinha pensado nisso para pauta, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode falar, essa questão da conscientização, muitas vezes, de trazer a cultura para outras áreas importantes da empresa, né? O trabalho de DHO, focado em diversidade, equidade e inclusão também, um pouco disso que você trouxe, né? De a gente trazer a pluralidade para dentro da empresa e a conscientização para outras áreas. E aí eu até estendo isso, não só para o comprador, que a gente está falando agora de decisores, mas para o gestor ter isso em mente, porque para o cara do RH, meio que isso já está bem enraizado, né? As pessoas que estão lá, né? Elas já têm isso já, porque elas vivem no mercado, elas sabem que isso é um movimento muito necessário. Mas de trazer isso de outras formas, né? Eu acho que um diferencial até bacana, vou fazer as vezes da área comercial, é a nossa, essa área do Trilhando Mais, por exemplo, que é uma solução que a gente traz, já falei isso em outros episódios, beijo Kelly, que a Kelly está tá à frente disso, mas ela fala desse trabalho, né? Que é um trabalho paralelo à área de recrutamento e seleção, que é de justamente fazer isso, conscientizar outras áreas acerca da cultura da própria empresa, de tipo, olha, é uma cultura da empresa e trazer isso e cascatear isso para outras pessoas e meio que Uhum. caminhar junto, né? Esse trabalho de conscientização. Então, é uma série de treinamentos, tem também a questão de estudo, né, da questão de diversidade dentro da própria empresa. Eu acho bem legal isso daí. Complementa um pouco o que vocês falaram, né? Legal. É. Pode falar, Não, Rodrigo. eu acho que isso também é um trabalho da consultoria, né? A gente também tem que levar o quão a gente está trabalhando nisso em outras empresas e o quanto isso está trazendo de resultado para as outras empresas, né? Então, a gente, hoje, é um compromisso meu, assim, pessoal, porque eu tenho um filho que é autista, Uhum. então é um compromisso meu pessoal de tentar levar para as empresas o quão isso é importante, porque eu quero que no futuro meu filho também tenha as oportunidades que outras pessoas que são neurotípicas têm, né? Então, Uhum. isso é um trabalho meu e acho que a consultoria, a Meta RH, é um ponto bacana que eu vejo de outras consultorias que a gente leva isso muito, muito a sério mesmo. Uhum. Eu acho fantástico ouvir isso de uma pessoa, porque isso tem muito a ver com propósito. Aham, sim. Eu acho que esse é um dos fatores importantes também, na hora do RH avaliar uma consultoria, é propósito. Qual o propósito dessa consultoria? Isso tem que estar muito alinhado com aquilo que o RH espera e busca. E eu quero complementar, trazendo um exemplo prático aqui do que a gente vivenciou na Meta, tá? A gente pode elencar aqui uma série de empresas, clientes nossos, eu vou falar de uns 3, que o RH chegou para a Meta e falou assim: ó, nós queremos implantar diversidade e inclusão. Vamos trabalhar com diversidade e inclusão, vamos começar contratando aqui mulheres para essa posição, outro cliente, vamos iniciar contratando pessoas com deficiência. Iniciamos um trabalho, né? Trouxemos um pouquinho da nossa experiência, mas o cliente, não, quero começar por aqui. Passados 3 meses, e a Meta faz isso muito bem, ela quer entender o impacto que o trabalho dela teve dentro dessas empresas. E aí a gente fala de retenção, a gente fala de desenvolvimento. E quando a gente foi olhar e observar com esses clientes qual era o resultado do nosso trabalho de recrutamento e seleção desses recortes de diversidade, a gente percebeu que o índice de turnover era enorme. Praticamente todas as pessoas que foram contratadas já não estavam mais, né? Então, quando você traz o exemplo do Trilhando, foi aí que surgiu a ideia do Trilhando Mais dentro da Meta. Por quê? Porque o recrutamento e seleção não basta. E aí o Leandro trouxe um ponto importante, que é o gestor na ponta, o quanto ele está preparado para isso, né? E a gente começou a entender que era necessário trabalhar trilhas com esses gestores para que eles pudessem compreender a importância, e não só o trazer, né? Porque quando você traz, você fala de inclusão, né? Mas aí entra o pertencimento, entra outros aspectos que são importantes também para que você consiga dar condição para que aquela pessoa de um grupo subrepresentado possa se desenvolver, possa performar, e isso tem um tempo.
né? Que é um tempo diferente, né? De outras pessoas que não são pertencentes a esses grupos. E nem sempre o gestor ele tem essa consciência ou até mesmo esse conhecimento, e está tudo bem, é muito Uhum. normal isso. Só que a Meta entendeu que, como Trilhando Mais, ela poderia dar uma contribuição ainda melhor e vem dando, né? A partir do momento que esse gestor passa a participar dessas trilhas, e isso é monitorado e acompanhado, isso tem melhorado muito a efetividade, né, do Não, com nosso trabalho. certeza. O Rodrigo me falando isso, até me veio à cabeça um episódio que a gente gravou com o Daniel, que é um cliente nosso, inclusive, e dentro dos propósitos de vida dele tem essa questão de trabalhar pessoas com deficiência e tal, e ele fala assim de uma maneira muito assim nos bastidores, a gente não falou exatamente sobre o relacionamento que a gente tem comercial, mas nos bastidores ele falou muito assim desse apoio, desse suporte que ele consegue com a gente, porque realmente é aquela coisa do, poxa, os propósitos estão alinhados, a cultura está alinhada, então vamos que vamos, não tem como dar errado, né? Sim. É isso aí, gente. E aí, a gente já está quase rumando para o final, e eu queria só recapitular umas coisas para a gente poder finalizar isso de uma maneira que deixe bem claro qual é o objetivo desse papo, né? A importância, então, da clareza, né? Porque estabelecer como a gente estabelece os pontos que a gente quer trabalhar com a consultoria, né? Por que a gente realmente está buscando aquele auxílio, né? Realmente, a questão da clareza. Ou por que eu estou buscando aquela ajuda da consultoria, né? Eu acho que vocês falaram muito aqui, mas tem mais alguma coisa que, de repente, é importante? Seria legal a gente ressaltar aqui nessa altura da conversa? Olha, eu tenho. Acho que assim, quando você busca uma consultoria, é muito importante, isso falando para o profissional de RH, o quanto essa consultoria ela está preocupada, né, em fazer com que você consiga atingir os resultados que você espera, né? E dentro de uma estrutura como a nossa, por exemplo, onde a gente tem uma área de experiência do cliente, é muito importante a gente falar que, assim, a nossa preocupação é acompanhar a jornada desse cliente, né? Desde o momento em que ele entra, né, até todo o ciclo dele ali de um recrutamento e seleção ou de uma gestão de temporários. Então, alguns cuidados são muito importantes para que você consiga garantir isso. E aí eu entro em fatores de sucesso. Então, para uma consultoria conseguir desenvolver um trabalho e ajudar esse cliente, esse RH, nos resultados dele, ela precisa entender quais são os fatores de sucesso, né? Então, o que esse cliente, o que esse RH espera de uma consultoria? E a partir daí, ela não pensar apenas na execução, mas em toda a jornada, né? Uhum. Que é o que nós fazemos aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Então, todo cliente que entra conosco, ele participa de um onboard, onde nesse onboard é discutido e apresentado para ele a jornada de experiência dele, quais são os pontos importantes ali dentro dessa jornada. E junto com ele, feito o monitoramento dessa jornada, né? Então, por exemplo, aqui na Meta nós trabalhamos com o Health Score. Eu não preciso esperar o meu cliente dizer para mim quais são as oportunidades de melhoria que tem, mas se eu trabalho com o Health Score, eu consigo entender o nível de esforço que ele tem para utilizar o meu trabalho e, através disso, eu fazer um redesenho processual com a minha equipe de analista de CX. O Health Score, ele me permite analisar, por exemplo, eu trabalho com gestão de mão de obra. Quantos chamados dentro do meu sistema, e aí a gente precisa muito de tecnologia para isso, quantos chamados esse temporário teve, aquele gestor da ponta fez, qual foi o SLA e a recorrência disso. Se eu percebo que está tendo muitos chamados recorrentes e com SLA que não está dentro daquilo que a gente espera, eu consigo tomar medidas preventivas de correção e trabalhar em cima disso para que esse RH ele nem perceba esse tipo de problema, né? Então, esse papel da consultoria é muito importante, de atuar ali com o propósito realmente de ser um protagonista nesse trabalho. Porque se ele está olhando para a estratégia, mas dentro da execução e dentro da operação é uma série de fatores que envolvem, a consultoria tem que olhar para tudo isso,
E não a entrega em si, mas todos os fatores que fazem com que aquela entrega aconteça de forma harmoniosa. Então, acho que esse é um papel muito importante da consultoria e que o RH consiga olhar para isso também para ter um parceiro e uma parceria de sucesso, né? Uhum. Até pegando um ponto que ele falou dessa questão do onboarding, no case anterior que a gente conversou, a gente montou o onboard com os gerentes. Então, Daniel ficou de fora, né? Agora eu falei o nome, Uhum. mas o Daniel ficou de fora e a gente criou com os gerentes. Então, todo esse onboard, todo o processo que ia ser feito dentro dessa empresa, a gente fez com os gerentes para que não chegasse no Daniel. Uhum. Então, todo o processo caminhou e aí a gente conseguiu excluir o Daniel de todos os e-mails e tudo, só com esses pontos focais que a gente tinha dentro da meta. Para ele Então, poder ficar centralizado numa outra, uma atividade mais estratégica. Eu acho isso. que esse é um ponto que acho que vocês dois acabaram trazendo aqui, que é o lance do alinhamento de expectativa, né? Porque eu acho que a partir do momento que você alinha a expectativa com a consultoria, você consegue ter esse canal de alinhamento e consegue isso de maneira muito clara. Eu acho que é muito difícil, né, esse processo dar errado, né? Essa Sim. parceria não funcionar, né? Sim, a gente desenha tudo, né? Desde o início, como é que vai ser a parte de recrutamento e seleção, shortlist, tempo de entrega, as lojas eles vão entrar em quais dias, então a gente faz todo o processo, todo desenhadinho dentro do onboard. Não, legal. A gente Bacana. alinha bem as expectativas, né? Eu associo muito esse alinhamento de expectativa aos fatores de sucesso, né? Que é o que a RH espera, né? E acho que a consultoria ela tem que estar muito atenta a isso e ela tem que tomar todos os cuidados para que isso aconteça. Isso não está só na entrega, está nos bastidores também, né? Que é o que a Sim. gente comentou, né? É cuidar da experiência, além da entrega que você precisa fazer. Putz, bacana, legal. Gente, eu acho que, assim, a gente já está arrumando para o final. Acho que deu para a gente ter uma ideia muito bacana sobre esse processo, né? Esse processo de relacionamento com a consultoria. E gostaria de agradecer vocês por participarem. Eu sei que vocês estavam todos atarefados. Eu queria ter trazido mais gente aqui, né? O Lu tem uma equipe grande, mas infelizmente a gente não consegue trazer todo mundo, nem pode, né? Porque o Uhum. pessoal está na correria e isso é muito bom para a gente. Mas mais uma vez, gente, obrigado pela presença de vocês. Valeu, a gente que agradece. Acho que eu fiquei um pouquinho nervoso, mas Não, no tranquilo, isso final a aí faz gente parte. flui bem, né? Eu espero ter contribuído, tá, Lê? Acho que o pessoal de RH que está vendo, o pessoal de consultoria também, até porque o nosso objetivo é contribuir, Uhum. né? E que todos possam ter esse olhar, né? Enquanto consultoria, né? E é um olhar muito voltado para propósito, né? De olhar para a cadeira que o profissional de RH ocupa e o quanto a gente pode agregar valor e Uhum. ser autoridade para eles, né? Ajudando eles nos desafios que ele tem. Então, eu fiquei muito feliz com esse tema, né? E com a oportunidade que a gente teve aqui. Legal, legal. E muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora assistindo. E eu gostaria de deixar um recado para você que se você gostou disso daqui, gostou desse papo, né? Tinha alguma dúvida, alguma coisa, e se serviu para alguma coisa, segue a gente, acompanha o material. Se interessou pelo negócio mesmo, pelo que a Meta RH pode fornecer também, eu vou deixar o contato de todo mundo aqui, do Luiz, do Rodrigo, vai ter as nossas redes, nosso site também, você pode buscar. Se você é cliente nosso e viu e de repente, poxa, teve algum insight de alguma coisa que você não está aproveitando na totalidade também, ó, aí tá feito o convite também. Beleza? E é isso então, gente, muito obrigado e até a próxima.